Se você acha que existe um limite do quanto de dinheiro você pode fazer nessa vida, talvez esse episódio vá te incomodar. Nosso convidado já teve escolas de inglês, já atuou no mercado financeiro, hoje ele ensina algo que pouca gente tem coragem de falar. Não é técnica que impede as pessoas de gerar riqueza. Na verdade, é algo muito mais simples do que se imagina e vamos descobrir isso juntos agora. Fica comigo, porque tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet, você já me conhece, eu sou o Gui Dias e sim, tá começando mais um Channels Cast. Hoje eu tô aqui com um convidado muito, mas muito especial, empresário de resultado de sucesso internacional. Recebo aqui com muito carinho, com muitos aplausos, o meu amigo Yuri Uchida. E aí, tudo bem? Muito bom, Gui Dias. Satisfação estar aqui, meu querido. É um prazer, cara. E acho que algo importante para trazer aqui nesse começo de conversa, né, Gui, é justamente isso. Eu sou palestrante internacional hoje, TEDx Speaker, já viajei por mais de 35 países e quero trazer essa experiência de mais de 20 anos como empresário, treinando mais de 40 mil pessoas aqui para esse nosso papo de hoje. Caraca, hoje vai ser o melhor Channels Cast de todos, mais de 20 anos de aprendizado aqui. Vamos aqui trazer nesse papo aqui de 1 hora e 30. Galera, lápis e papel na mão ou gravador, porque hoje aqui não será aula. Hoje vai ser uma palestra aqui, vai ser nível internacional. Agora, Yuri, meu amigo, todo mundo que atingiu um nível de sucesso, que venceu na vida, todo mundo tem um começo. Todo mundo começou lá atrás, ninguém nasce pronto, né? Eu gostaria de saber quem era o Yuri Uchida lá atrás, como ele começou, onde começa essa jornada aí de sucesso no empreendimento. Cara, é muito legal a gente falar disso, Gui, porque toda vez que as pessoas hoje veem alguém em rede social, você vê o Instagram do cara, e aí te vê viajando pelo Brasil todo, já palestrei basicamente em todos os estados do Brasil, como eu te falei, já conheci países em todos os continentes, tenho um casamento fantástico, meus filhos, um fazendo medicina em Universidade Federal, o outro engenharia em Universidade Federal também. Então você olha e fala, pô, o cara nasceu rico, playboy, herdeiro, alguma coisa assim. Então, algo muito importante para a galera que está aqui saber, e eu espero que e eu te conto isso para que te ajude de alguma forma até a inspirar você, dependendo da dificuldade que você esteja passando hoje, eu venho de um lugar chamado Bairro dos Pimentas, na periferia de Guarulhos, Grande São Paulo. Cara, 40 e tantos anos atrás, onde eu nasci, cresci, a minha rua era extremamente violenta, a ponto de droga, cara, para você ter noção. Eu vi gente, assim, perder a vida mesmo para violência ali do bairro. Então, meu pai veio do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Meu pai catou papelão, retirante nordestino, passou fome. A minha mãe é filha de imigrantes japoneses, também órfã aos 15 anos de idade, perdeu o pai em assalto, cara. Então, eu não nasci numa família ultra rica, estruturada. A gente morava no bairro de perifa, pai e mãe trabalhadores, gente muito simples. E eu cresci num ambiente bastante hostil, onde você falar de empreender, faturar milhões, conhecer o mundo, influenciar a vida das pessoas, era bizarro, era completamente fora da realidade. E vindo de um lugar desse, Gui, naturalmente, a minha autoestima também não era das mais fortes, cara. Então eu era muito tímido, muito inseguro, durante a minha adolescência inteira. Para você ter noção, teve um aniversário meu que meu pai teve que quase derrubar a porta de um banheiro para me arrancar de dentro do banheiro para eu cumprimentar as pessoas, porque eu tinha medo de gente, meu velho. E hoje eu falo para milhares de pessoas toda semana, é bizarro. Então, vindo desse lugar, a vida que eu tenho hoje parece ser inimaginável. Só que eu lembro que eu ouvi as histórias do meu pai ter passado fome, do meu pai catar papelão. A minha avó, para você ter noção, chorava quando ela via enchente na televisão. E eu perguntava, né? Por que ela chorava? E não era pelas vidas perdidas ou pelas tragédias. A minha avó chorava de ver tanta abundância de água porque ela viveu 50 anos na seca, no Nordeste. Então, era essa referência que eu tinha quando era criança. Então, em algum momento, eu lembro que com 9 anos, 10 anos, a gente foi na casa de algum amigo dos meus pais, e casa grande, carro bonito na garagem, as crianças comendo chocolate. Eu falava, pô, tem gente que tem vida muito mais legal do que a nossa. E eu lembro que eu tive essa conversa com meu irmão. Hoje meu irmão tá bem, graças ao bom Deus, é vice-presidente dos maiores bancos do mundo, um cara muito bem sucedido. E eu lembro que a gente ali com 9 anos, ele com 7, 8, eu falei, cara, você já pensou que o pai e a mãe passaram fome? Perto deles, a gente hoje tem casa, comida e uma escola. A gente é rico perto dos meus pais. E a gente lembra dessa conversa até hoje. E aí eu lembro que naquela idade eu falei pra ele, cara, a gente tem a obrigação de ser milionário e dar pros nossos filhos uma vida melhor do que eles estão dando pra gente. Eu tinha 9 anos.
E, cara, foi uma coisa que, assim, caiu no esquecimento e ficou, mas eu acho que aquilo ficou gravado na minha identidade, na minha busca desde criança. E durante a minha adolescência, eu sempre fui buscando oportunidades de como eu podia trabalhar, fazer dinheiro, fazer alguma coisa diferente. E aí, com uns 15, 16 anos, eu já estudava um pouquinho de inglês, sabia muito pouco, mas eu comecei a dar aula para os meus vizinhos. Bairro de periferia, muita gente boa, honesta, humilde, só que, cara, é um lugar que, porra, muita gente nem alfabetizada era. E eu sabia um pouquinho de inglês, comecei a dar aula para um vizinho, dois, três, e os caras começaram a ter resultado. Gostei disso, comecei a arrumar emprego em escolas. E aí, dando aulas de inglês em escolinhas pequenas de bairro, foi que eu venci o meu medo de gente, a minha timidez de falar em público, e aí fui construindo essa história que existe hoje como palestrante, né? Boa, boa demais. E aí a gente está falando você com ali 15 anos, né? Digamos que o pontapé inicial foi aos 15. A semente foi plantada aos 9, né? Aos Do 9, opa, exato. aos 9, ficou no inconsciente. E aos 15, então, foi o primeiro passo. 15, 16 anos ali. Que Na aí eu tua comecei a dar vida. aula e trabalhar, e ter contato com gente, é. Boa demais. E aí, das aulas particulares que você começou a dar, como é que começa então, de fato, como é que vira negócio? Que eu sei que você já foi dono de escola de inglês também. É isso. Como é que você parte então de um professor de inglês e você vira um empresário, dono de escola de inglês? Como é que é esse início aí? Como é que ele segue? Tá bom. Tem uma analogia, né, Gui, que usa-se muito, o oriental usa muito, que o bambu, ele cresce 5 anos abaixo do solo. Eu não sei se você sabia disso, né? Por 5 anos, o bambu, a semente, começa ali a germinar e ele fica 5 anos crescendo no subterrâneo, invisível, longe dos olhos de todo mundo. Só que quando o bambu desponta, ele tira a cabecinha para fora da terra, ele cresce coisa assim, de metros por ano e se torna uma planta gigantesca, né, frondosa ali, muito, muito bonita, ornamental. E eu vejo que o nosso crescimento empresarial acontece da mesma forma. Por muito tempo, o crescimento ele é invisível, ele é interno, ele é mental, ele é comportamental, até que ele seja visível, mensurável aqui fora da Terra, aos olhos do mundo. E de alguma forma foi isso que aconteceu. Com 9 anos aquela semente já foi plantada, eu tinha o desejo de trabalhar, de alguma forma monetizar, ganhar dinheiro, construir uma vida, mas eu não tinha, obviamente, nem como, né? Não tinha esse estímulo na família, ninguém com grana para incentivar e apoiar. Então fui tateando os meus caminhos. Quando eu comecei a dar aula para alguns alunos e comecei a procurar aula em escolas do bairro, eu dava aula em escolinhas pequenininhas e o cara até me pagava com cheque de aluno, tinha vezes que o cheque voltava sem fundo, mas eu gostei da coisa de dar aula. E aí, eu lembro que uma vez me falaram que a Wizard de Guarulhos, onde eu morava, estava contratando. E a Wizard ainda não era uma rede tão gigantesca como acabou sendo conhecida. Eu fui fui fazer uma entrevista na Wizard, gostaram de mim, passei, comecei a dar aula lá. E dando aula na Wizard, já uma escola mais estruturada, uma rede de franquias já bastante séria, eu comecei a sempre trazer ideias, né, de como a gente podia atender melhor os alunos, fazer atividades extras, engajar mais os caras. E aí os meus alunos começaram a fazer muito abaixo-assinado para continuar tendo aula comigo. Existia uma política de não repetir o professor de um semestre para o outro, mas isso acabou sendo quebrado porque muitos dos meus alunos curtiam as minhas aulas e começaram a pedir para continuar tendo aula comigo. E eu lembro que a minha antiga chefe, que veio a se tornar minha sócia, um dia me puxou de lado e falou: cara, você é um professor mais novo, você está aqui há pouco tempo, mas os alunos gostam muito de você, eles aprendem muito, eles têm resultado muito legal, e você tem um nível de retenção, de rematrícula dos alunos muito alto. Eu preciso de um sócio porque eu quero expandir a marca, só que ninguém do meu time de gestão, coordenação pedagógica, quer assumir a bronca de administrar uma escola. E você vive o tempo todo falando que um dia você quer ter uma escola. Falei, sim, é verdade. Eu falava para todo mundo que um dia eu queria ter meu negócio. Ela, inclusive, que era minha chefe. Só que assim, ela nem olhava muito na minha cara, porque eu era muito novo, eu tinha cara de criança. Hoje, imagina, eu tenho 44 anos e eu tenho essa cara. Com 15, 16, 17 anos, eu parecia um bebê. Então ela não me dava muita moral, velho. Só que resultado fala alto. Então você que tá aqui assistindo e ouvindo, a gente grava isso. Resultado fala alto. Pelo meu resultado, isso chamou a atenção dessa sócia, da mulher que veio a se tornar minha sócia. E ela me convocou. Obviamente que, na ignorância de como era administrar um negócio, eu falei, joga no meu peito que eu toco essa porra. E não sabia o que eu ia enfrentar, mas eu queria abrir uma escola. Não tinha dinheiro para isso. Ela falou, então, tudo bem, vamos abrir, porque você tem coração, você tem
você tem o que é necessário para tocar um negócio. Você tem o espírito empreendedor, você tem vontade de crescer, você é curioso, você gosta de trabalhar. Ela botou grana para abrir o negócio e eu entrei com o trabalho, né? Ela financiou então o negócio e apostou em mim. Foi assim que eu abri o meu primeiro negócio, vendendo a minha competência do que eu poderia ser como gestor, administrador de uma escola, porque eu tinha coração para fazer o bagulho acontecer. Simples assim, né? E aí, 2, 3 anos depois, esse negócio ele tinha prosperado, tinha dado certo, porque por mais que eu não soubesse teorias administrativas, não soubesse muita coisa sobre gestão de pessoas, eu estava muito aberto a aprender, eu era muito curioso, estudava pra cacete e trabalhava ali minhas 12, 14 horas por dia no começo, porque realmente é o que eu tinha a oferecer, cara. Era força de trabalho e curiosidade e vontade de crescer. O negócio deu certo, andou, se pagou, e aí 2, 3 anos depois a gente falou, pô, o formato deu certo, vamos abrir uma próxima? Então, na primeira eu entrei como sócio minoritário dela e ela bancando 100% do negócio. Na próxima, eu já tinha uma graninha e já entramos numa sociedade mais equilibrada. Ela ainda majoritária, mas aí eu já tinha um pouco de grana para colocar. Foi um negócio extremamente bem sucedido, se tornou case de sucesso dentro da Wizard, e aí isso chamou a atenção da rede para mim. A minha terceira escola, o próprio Carlos Wizard nos convocou e falou, pô, pelo case de sucesso que vocês tiveram em um shopping, existe um shopping em Campinas que eu gostaria de ter uma escola. E aí eles nos convidaram para abrir essa terceira escola em Campinas. E aí eu ganhei muito mais visibilidade dentro da rede, abri essa terceira escola, expandi para uma segunda cidade, e aí foi onde o meu nome dentro da rede cresceu, a minha autoridade como empresário cresceu, eu comecei a ter muito mais confiança, e aí foi quando eu cheguei depois abrindo mais uma escola em Campinas, nas minhas 4 escolas, com mais de 3 mil alunos e mais de 100 funcionários. Uau, você foi dono então de 4 escolas de inglês, né? Eu tive 4 4 escolas de franquias. inglês. E eu gostei da frase que você falou. Vou até pedir para a galera comentar aqui, ó. Resultado fala alto. Fala Frase aí alto, velho. verdadeira e de impacto. Então, até comenta aqui em caps lock. Resultado fala alto, né? E o que eu achei assim, e agora eu queria entrando um pouco mais na mente do Yuri, né? Porque você falou, cara, o que eu tinha para dar era o coração, eu tinha vontade de fazer. Por mais que eu não tivesse o conhecimento técnico ali no início, de gestão, eu tinha vontade. E o que passa no teu interior, na tua cabeça, mas no teu peito, nessa hora de você botar, trazer para você e falar, não, vou fazer. Na primeira escola lá, você só tinha, como você falou, a vontade e o coração, né? O que passa? É nervosismo? Mais vontade de fazer? Porque você naturalmente já tem, assim, você já tende ao empreendedorismo, né? Você mesmo falou que quando dava aula, já dava ideias, assim, para trazer ideias lá para sua escola e tudo mais. Então eu vejo que é algo já natural seu. E até aproveitando essa pergunta, além de eu querer saber como é que se passou na mente, no coração, no corpo de Yuri nessa hora de tomar a responsabilidade para si, se para a pessoa ela abrir um negócio, ela enfim, ela empreender, se isso se aprende ou se tem que ser no mínimo algo, pelo menos uma pontinha natural dela. São Cara, duas em muita uma, Yuri. pergunta boa aqui. Não, tem muita É, é. pergunta, muita coisa boa pra gente desenrolar aqui, Gui. Cara, tem um mantra que eu aprendi com um amigo meu, que eu levo pra vida. Ele diz que quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Quando eu não tinha nada para oferecer, meu velho, o que eu posso fazer é servir, é trabalhar com toda a minha alma, com todo o meu coração, é dar o meu máximo. Então hoje, mesmo como mentor de centenas de empresários, hoje com a nossa empresa faturando o que fatura por ano, que são, né, da ordem da casa de milhões aí por ano, ainda assim eu não perdi esse coração de servir as pessoas. Então, uma vez que o cara se torna meu aluno, meu mentorado, eu vou ao limite, cara, para fazer esse cara ter resultado. Porque eu aprendi lá atrás que quem não serve, não serve. Então, eu vejo que lá no começo, Gui, e talvez isso sirva para todo mundo que quer empreender, se você não tem muito conhecimento técnico, velho, se deixe à disposição, aprenda, sabe? Sirva. Então, eu perguntava muito para ela, o que eu posso fazer? O que vocês precisam? Onde eu posso contribuir? No que eu posso ajudar? E naturalmente as pessoas vão começar a te pontuar onde elas mais precisam de ajuda, onde elas mais precisam de solução. Então, foi fácil eu ir detectando ao longo do tempo onde eu podia ser mais útil, onde eu podia trazer solução para as pessoas. Vender nada mais é do que resolver problema dos outros, nada mais é do que solucionar a vida dos outros. Então, eu me tornei um grande resolvedor de problemas. Por isso que empreender foi dando certo para mim. O que passou na mente, no coração, no corpo, quando você chamou para você a responsabilidade, como você me falou, cara, o início de tudo só tinha vontade, o coração. O que se passou na tua cabeça? Medo, ansiedade, coragem?
eu sabia das limitações de ser pobre. Eu lembro que eu vi crianças da minha idade andando com tênis de marca que eu não podia ter, indo para Disney que eu não podia, pais que trabalhavam menos do que os meus pais. E eu olhava tudo aquilo, cara, eu nunca tive o senso de injustiça, de vítima, até porque meus pais, mesmo tendo as dificuldades que tiveram, puderam nos dar muita dignidade e sempre muita orientação, boa educação, formação de caráter. Mas eu olhava aquilo e pensava, cara, por que, que a vida de algumas pessoas é tão diferente? Por que, que alguns pais conseguiram gerar algumas coisas que os meus ainda não, e por que tem crianças que vivem coisas que eu ainda não? Então, quando eu fui ficando já adulto, fim de adolescência, idade adulta, eu vi isso como oportunidade. Então, quando veio essa responsa, esse peso todo de administrar uma empresa, de ter colaboradores, de atender cliente todo dia, de fazer venda todo dia, cara, isso não me assustava. Eu tinha um tesão absoluto de, cara, tudo que eu pedi na vida, agora eu tenho a chance de fazer. Eu posso dar minha cara para essa empresa, posso dar minha cara para esse time, treinar essa galera, atender os meus clientes bem. Então, tudo que eu via no mercado, que eu falava, pô, o cara atende mal o cliente, os funcionários são mal treinados, a galera trabalha insatisfeita. Falei, na minha empresa vai ser diferente. Então eu sempre quis colocar tudo aquilo que me frustrava do mundo lá fora direito dentro da minha empresa. Então hoje, todo mundo que trabalha com a gente, nós cuidamos bem, a gente paga curso, desenvolvimento, tem reunião com o time constantemente, feedback constantemente, porque tudo que eu vi que não funcionava lá fora, eu quis fazer certo dentro das nossas empresas pelos últimos 20 anos. Então, a responsa nunca me assustou. O que me assustava era voltar para uma vida limitada, uma vida que eu não pudesse dar uma educação boa para os meus filhos, uma vida frustrada, que eu não pudesse viajar o mundo. Isso me assustava, meu velho. Então, acho que sempre tive muita energia por isso, né? É aquela velha história de que eu já fui pobre e já fui rico, e as duas coisas dão trabalho, mas eu prefiro o trabalho de buscar prosperidade, cara. Boa, boa demais. A frase é boa. Já comenta aqui, galera, o que que é mais difícil, ser rico ou ser pobre? Comenta aqui, vamos trazer essa discussão para os comentários também. E aí, quando você tem, então, continuando aqui a nossa história, quando você, então, tem as 4 escolas, isso aí é um Yuri de quantos anos? Esse Yuri já tinha ali os seus 27, 28 anos, porque a minha primeira escola eu abri com 20, e a cada 2 anos e meio, 3 anos, a gente foi abrindo uma nova escola. Boa, boa. Então, com 27 anos, você com 4 escolas aí. E escola de inglês é uma coisa que dá dinheiro? Você pode falar aqui, abrir, como é que era a questão de Posso. faturamento e tudo mais? Cara, essa é uma pergunta que eu recebi muito durante anos, né? Yuri, escola de inglês dá dinheiro? E eu sempre respondi, Gui, que quem dá dinheiro é vô de criança rica. Quem dá dinheiro é pai de herdeiro. É essa galera que dá dinheiro. Negócio, meu velho, não dá dinheiro. Você faz dinheiro dependendo do teu empenho, da tua habilidade e, claro, de uma circunstância, de inúmeras circunstâncias. As minhas escolas, sim, davam dinheiro, né? As 4 escolas somadas faturavam alguns bons milhões por ano. Eu conseguia ter um prolabore muito legal, uma retirada de lucro muito legal das escolas, tanto que eu te falei, pude viajar 35 países, né? Mais do que isso, ao longo desses últimos 20 anos sendo as minhas escolas. Só que por 7 anos eu não ia nem na praia. Trabalhei pra cacete pra fazer o negócio andar. Depois que eu abri minha segunda escola, que aí os negócios começaram a dar uma estabilizada, aí eu fiz minha primeira viagem para os Estados Unidos. Com 27 anos de idade, cara. Acho que foi isso, com 27 anos, 25, 27 anos de idade. Então, por muito tempo, eu não tinha essa viagem de, fui pra Austrália, conheci a Torre Eiffel. Era trabalho, meu velho, né? Então, sim, pode dar dinheiro, como vender pipoca pode dar dinheiro, se você tiver estratégia, o time certo, né? Mas sim, era bastante rentável, funcionava muito bem, cara. Boa, boa demais. Eu gostei de fazer essa pergunta, eu gostei até que você me provocou aqui, foi ótimo, foi muito bom a análise do avô. Avô dá dinheiro, a gente, empreendedor, faz dinheiro. Bom, bom Faz demais. dinheiro, meu velho. E assim, né? Até só complementando uma coisa que você falou, Gui, né? Sobre o sentimento e motivação, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas dependem disso, né? De uma motivação para trabalhar, para crescer, para empreender, para ter disciplina, seja para fazer atividade física, ou para fazer uma ligação de vendas, ou para visitar cliente. E, cara, durante boa parte da minha adolescência, eu pegava 4 horas e meia, 5 horas de ônibus por dia. Então vamos lá, eu morava lá na periferia de Guarulhos, como eu te falei, e eu trabalhava e estudava no centro de São Paulo, antes de eu abrir minhas escolas e começar a empreender. Então, meu velho, eram 2 horas tranquilamente de ônibus todos os dias. Pegava a marginalzona aqui de São Paulo, um puta trânsito, com aquele Rio Tietê fedorento dos anos 90, 2000 aí. Cara, aquilo era excruciante. Ir de pé no ônibus, aquele fedor de gente suada às 6 da manhã, cara, era terrível. Então, quando eu vi possibilidade de sair disso,
eu só lembrava, eu não quero nunca mais voltar para aquela vida, cara. Eu quero construir algo diferente, eu não quero que minha mulher tenha que passar por isso quando eu casar, eu não quero que meus filhos tenham que passar por isso quando eles também forem adolescentes. Então, acho que quem busca motivação é quem simplesmente não tem um porquê de construir uma vida melhor. Se você busca motivação, possivelmente a tua vida está confortável onde está. Confortável não quer dizer que tá bom, mas às vezes tá ok, é o suficiente para a pessoa. Então hoje, quando eu vou contratar pessoas, por exemplo, Gui, eu não olho o currículo. Eu nunca olho o currículo antes da entrevista. Eu primeiro entrevisto as pessoas e depois eu vou me preocupar com formação acadêmica, com o currículo. Porque, velho, apetite, tesão por trabalhar, fome para crescer, currículo não mostra. É brilho no olho, é comportamento, é entender a dinâmica do cara. O resto é consequência. Uau, uau! Eu falei para vocês que não ia ser só aulas aqui, aulas, seminários e palestras, galera. Estão anotando aqui, isso aqui tá rico demais, rico demais. E já me deu 2 ganchos aqui que quando outra vez, né, eu fiz 2 perguntas em 1, mas vamos lá, vou também ser aqui o Vamos lá, de vamos ordem. lá. Primeiro, vamos lá, você falou de família, né? Não quero dar essa vida para minha. Eu quero dar uma vida melhor para minha esposa, para meus filhos. Eu quero falar sobre de família também, mas eu quero falar para finalizar, ou talvez não, me diga você, sobre as escolas. Elas sempre foram rentáveis, porque em algum momento da sua vida você decidiu, você não teve mais as escolas, né? Sim, sim. Quando isso aconteceu e o porquê aconteceu? Qual foi a sua decisão? Foi uma decisão lógica? Foi, de novo, emotiva? Ou foi mais por racional? O que, que acontece aí nesse meio termo? Cara, foram as duas coisas, né? Eu tenho um mantra, outro mantra que eu levo pra vida, Gui, que é: os nossos sucessos passados geralmente são a culpa dos nossos fracassos futuros. Isso é uma para vocês guardarem também, cara. Os nossos sucessos passados são a culpa dos nossos fracassos futuros. Yuri, me contextualiza isso. Por que você está falando isso? Porque à medida que as minhas escolas começaram a crescer, o negócio começou a dar certo, Gui, eu era imaturo, empresarialmente falando, como homem mesmo. Um cara de 27 anos que está faturando milhões por ano, você se torna, muitas vezes, se você não tiver o apoio emocional, comportamental, um mentor, um guia, você se torna arrogante. Você começa a ficar meio idiota. E muito empresário pode não fazer isso aos 27 anos de idade, está fazendo aos 50, pelo resultado que ele tem. Esse cara pode ficar babaca, ele pode ficar arrogante. Então, o sucesso passado subiu para a cabeça. A gente começou a ficar orgulhoso demais, começou a perder a mão de pé no chão. E a nossa quarta escola que nós abrimos foi a pura materialização dessa arrogância e desse orgulho. Então nós abrimos uma escola fazendo menos pesquisa de mercado, num bairro que era menos promissor, investimos pesado, mais de 1,5 milhão para abrir uma escola gigantesca num bairro que não tinha possibilidade de nos dar esse retorno. Então aquela escola não foi um negócio, aquela escola foi o nosso ego gritando: a gente não erra mais, nós somos muito bons. E fizemos merda. Então essa escola, a gente gastou muito dinheiro, ela demorou um tempo gigantesco simplesmente para se pagar. E ela nunca foi um negócio ultra rentável. Quando a gente começou a olhar para isso, e aí eu tô falando aqui já de 2014, 15, as redes sociais estavam começando a fazer barulho. E eu comecei a entender que, poxa, a gente precisava ir para esse movimento do online, ter alguma coisa no digital. E comecei a insistir com os meus sócios, até com a própria marca, com a própria Wizard, de que a gente tinha que ter conteúdo online, um YouTube, um Instagram, um site mais interativo. E na época, as pessoas achavam que isso era puta idiotice. Achavam que a internet era modinha, que a aula online ia morrer, que era insustentável. E esse negócio que começou a não ir bem, né? A conta não fechava, eu vi que a gente estava gastando muita energia, muito esforço para ganhar pouco dinheiro, e eu começando a ver essa movimentação do mercado, do digital, da rede social, das pessoas já não quererem ir para a escola 2, 3 vezes por semana. Eu comecei a entender que aquele negócio já começou a não fazer sentido para mim. Eu comecei a entender que, poxa, eu quero alguma coisa que tenha um alcance maior, que a gente possa ir para o digital, que seja mais solto, menos enrijecido, igual era o esquema das escolas de inglês naquela época. E eu comecei a querer sair, comecei a querer vender. Esse negócio começou a não ir bem e realmente, assim, foi de mal a pior, começou a degringolar mesmo e, inclusive, consumir dinheiro de outras escolas. E aí, isso afetou a minha vida pessoal, né? Eu tive que desfazer de patrimônio, quebrei, cara, assim mesmo, sabe? As coisas não foram legais. E aí, pensa, começa a faltar dinheiro, você começa a ter problema com... Eu já era separado da mãe dos meus filhos, e aí você começa a ter briga por causa de pensão, um monte de coisa. Minha vida começou a ir para um buraco muito ruim. E aí, isso
te obriga a repensar as coisas. Falei: "Cara, não, espera aí, este formato de negócio, desse tipo, trazendo esses problemas pessoais para mim, não é o que eu quero". E aí foi quando eu resolvi vender as escolas, ainda consegui fazer um bom negócio, porque tinha outras unidades rentáveis, mas foi quando eu resolvi vender o meu negócio e reiniciar com algo que me fizesse sentido. E quando eu tinha as minhas escolas, o que mais me fazia sentido, Gui? Era treinar gente, era ensinar. Eu gostava da sala de aula, eu gostava de treinar o meu time de atendimento e de vendas. Eu não gostava de administrar planilha e número, eu gostava de gerir pessoas. Por isso, quando eu vendi as escolas, eu tive, pô, agora um canvas branco, né? Eu posso começar a pintar o meu futuro daqui para frente. O que eu vou fazer? Algo que só me dê dinheiro, me dê insatisfação, ou algo que me dá absoluto tesão e que eu possa fazer dinheiro? E eu escolhi algo que preenche a minha alma, que é ensinar e dar aula. Por isso que hoje, como palestrante, como treinador, as pessoas falam: porra, cara, como é que você consegue sustentar tanta energia durante todo o dia de palestra, de treinamento? Se a gente tiver durante 3 dias de imersão, a primeira palestra última é na mesma energia. É porque, cara, meu coração tá aqui. Eu realmente estou fazendo algo que me faz completo sentido das 6 da manhã às 10 da noite. Boa, boa demais. Dá para ver realmente, né, quando a pessoa é do coração, não tem cansaço. Até tem, mas o cansaço é algo, até o cansaço é prazeroso, né. Você estava É conversando isso, comigo, cara. a gente tá antes da gente marcar aqui para trazer isso para a galera falar, o Yuri, ele logo me respondeu aqui, ele falou: "Gui, vamos fazer sim, mas olha, estou viajando para Paraná, para São Paulo, para o sul e tal". Ficou em trânsito cada semana inteira, imagino o cansaço que deve estar, mas está aqui hoje também com a gente, conversando aqui com o sorriso no rosto, porque é aquilo, a gente percebe, e eu percebi assim da primeira mensagem que a gente trocou, que é de coração, né? O Yuri é apaixonado, ama aquilo que ele faz hoje. E já entrando nesse agora, nessa nova fase da sua vida, eu só quero trazer um ponto aqui que eu puxei logo antes sobre família, né? Porque o empresário, a empresária, né? Existe ali, tem que haver um momento de conciliar trabalho e família. E o empresário trabalha muito, a empresária trabalha muito, né? Como é que você lida com o sentimento, seja pela esposa ou marido? Como é que você lida com a criação dos filhos? Como é que a família entra nessa equação, né, do empresário de sucesso que tem que fazer acontecer, tem também metas e tem pressões também. E quando não dá certo? Quando, por exemplo, você quebrou, né? Como é que fica também essa questão? Como é que se lida com isso? Como é que fica também, de novo, a cabeça, o sentimento? O que se passa? Cara, é loucura mesmo, né? Acho que assim, a gente tem que desmistificar um pouco isso, Gui, sem papo furado, que para você chegar num resultado excepcional, que a grande maioria das pessoas não chega, em algum momento da vida vai haver um desequilíbrio, né? Achar que você vai começar uma empresa, faturar milhões, sendo um puta pai presente, um marido espetacular, você vai cuidar da sua saúde e vai escrever 2 livros por ano, é uma ilusão, meu. Em algum aspecto, você vai perder a mão. Então, para construir algo excepcional, em algum momento você não vai conseguir se dedicar tanto à saúde quanto você gostaria. Você vai se ausentar, sim, de alguns momentos ali de interação com a família, com a esposa, com os amigos. Mas isso tem que ser um trato muito claro entre você com você mesmo, com a família, com a esposa, até com amigos, de, cara, é um período intenso, intencional, para que você construa aquilo que você quer. Isso não pode durar a vida inteira, né? E foi algo que realmente aconteceu durante os meus primeiros anos. Eu não fui um pai tão presente quanto eu gostaria, eu não cuidava da minha saúde como eu gostaria, mas para construir algo excepcional e diferente, a grande maioria das pessoas não consegue. Hoje que eu tô com meus 44, já, pô, eu faço atividade todo dia, eu treino, hoje eu trabalho num ritmo mais tranquilo, o meu casamento é muito mais equilibrado, eu sou muito mais presente com os meus filhos. Mas hoje, por um tempo, meu irmão, você vai perder a mão. E eu acho que o grande problema das pessoas, né, Gui, é carregar essa culpa de aí você não é nem um empresário presente excepcional de alta performance e nem um pai e um marido excepcional, né? É o que todo mundo busca. Mas entenda, meu velho, por um período é normal você desequilibrar. É normal perder a mão disso, né? Eu acho que o maior dilema é lidar com essa culpa mesmo, cara. Lidar com a culpa, né, no caso foi a coisa que mais, assim, mais pesa. Interessante, interessante isso. Eu converso com empreendedores, empresários aqui, né, e isso é até uma eu gosto muito de conversar sobre o mental, igual eu falei, como é que se sentiu quando você trouxe para si a responsabilidade de abrir a primeira escola, né, e é algo que eu vejo que ele nos pergunta muito, né: "Poxa, como é que você equilibra", no caso, equilibra com família, com esposa, com filhos, né, que eu acho que é até
um assunto interessante de trazer, né, e como você falou, trazer a realidade mesmo. Cara, tem aquele momento que é limitado, que é de intenção na empresa, mas o acordo é esse, não é para sempre, vai ser um tempo limitado, tá tudo muito claro, né. Não, e até complementando, né, falando da parte agora de família e casamento, né, porque a gente falou aqui da mentalidade do empresário, que muitas vezes carrega essa culpa, se culpa de não estar ali no jantar de amigos ou que para buscar o filho na escola e, cara, por um tempo isso vai acontecer. O que é muito importante, Gui, é ter esse acordo muito bem estabelecido com as pessoas ao seu redor. Então, mesmo quando os meus filhos eram menores, eu falava muito para eles: "Olha, papai tá indo viajar ou papai vai trabalhar de sábado, mas eu tô fazendo isso para construir a vida que eu quero dar para vocês, aquela vida que, a gente sonha em ter". Então, desde o começo, isso era alinhado com eles. Claro, a criança muitas vezes pode preferir o pai presente ao pai que está trabalhando. Só que de nada adianta também você tá ali, ser presente com a tua conta de luz atrasada e com teu filho, não podendo viver algumas coisas que ele gostaria ou que você gostaria para ele. Então, eu sempre buscava ter esse equilíbrio e fazer esse acordo com os filhos. Com relação ao relacionamento e casamento, se você não tem uma pessoa do seu lado que enxerga a mesma coisa que você, que tem a mesma visão de longo prazo com você, há uma grande chance disso não se sustentar. E foi o que aconteceu com a mãe dos meus filhos no meu primeiro casamento, né? Ela não é uma pessoa empreendedora, não tinha essa visão de longo prazo, me conheceu pobre e não estava disposta a construir riqueza comigo. Ela queria o cara pronto. Então, obviamente que, até por imaturidade dos dois, o relacionamento não se sustentou, Gui. Hoje, a pessoa com quem eu sou casado, ela é minha sócia, ela é corresponsável por todo o conteúdo da nossa empresa, pela entrega dos conteúdos das imersões, os clientes são apaixonados por ela e ela comprou essa visão de longo prazo. Então, quando a gente falou do que a gente queria construir como empresários, como empresa, de construção para os nossos clientes, foi uma pessoa que do zero abraçou isso comigo para a gente ter o resultado que tem hoje. Então, acho que é importantíssimo é você ter uma pessoa que compra a visão contigo e mesmo que não seja sua sócia, que apoie, que pode estar até numa carreira paralela, mas que olha para você e fala, cara, é isso aí, tá no caminho certo, vamos junto. Se você não tem essa pessoa do lado, meu amigo, você tem que lutar contra o mundo e quando você volta para casa para curar suas feridas, você não tem esse cuidado, fica um peso muito grande de carregar, muito grande. Então, eu acho que ter esse papo aberto de conciliar em casa é o que te dá muita força, muita potência pra você construir teu império lá fora, bicho. Senão fica pesado. Uau, 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 uau. Boa demais, boa demais. E olha como é que os assuntos eles se convergem para o mesmo caminho que a gente está indo, né. Pergunta, a sua esposa é a Letícia? É a A sua esposa? Letícia, exatamente, a Ah, boa, a Letícia. Letícia que agora que vocês trabalham juntos, é sua sócia também, na imersão, né, do posicionamento lucrativo, não é isso? É isso, perfeito. Boa, boa demais. Então, a gente estava nessa na nossa linha do tempo, paramos na parte onde você então vende as escolas, né, e você vai então empreender com aquilo que você gosta, que é treinar e ensinar pessoas, né. Perfeito. É já daí então que começa, que surge o Yuri palestrante, o Yuri TEDx speaker, já é daí que surge a imersão do posicionamento lucrativo? O que aconteceu nesse momento? Já foi de logo de cara ou você passou por outros setores ainda, outras áreas? Estava meio Não. nebuloso ainda? Muito nebuloso, cara, muito nebuloso. Eu acho que assim, né, como a gente tá falando aqui com empresários e empreendedores, o grande erro de muita gente é ver a página 57 do livro de outra pessoa e comparar com a sua página 1. E aí você fala, porra, o cara é TEDx speaker, palestrante internacional, tem uma puta imersão para empresários, vende para um público hiper legal e eu sou um bosta. Calma, meu pequeno samurai. Calma, meu velho. Porque as minhas primeiras palestras, Gui, foram gratuitas, foram minúsculas, foram ali pedindo favor para amigo, do tipo, Gui, deixa eu palestrar para o seu time, cara. Porque eu não era conhecido, eu não era reconhecido, eu não tinha um conteúdo ultra validado, eu nem mesmo tinha confiança de que eu podia ser um tremendo palestrante. Eu tinha o desejo, a vontade, e, pô, achava que podia ser bom fazendo isso. Só que, cara, as pessoas do meu network e do meu meio ainda não sabiam que eu podia ser um palestrante excepcional. Então, eu pedia muitas vezes para ir treinar a equipe dos caras, e eu fiz isso gratuito, inclusive, Gui, muitas vezes. Então, pequenas empresas, o cara tem ali meia dúzia de colaboradores, eu ia lá com a minha palestrinha inicial, mais amadora, para falar para o time, e ajudava, contribuía, claro, com a minha experiência até então. Só que eu não tinha a mesma habilidade de construir método, de dar exercícios, de fazer o cara interiorizar conteúdos, aplicar. Porque hoje, depois de 10, 20 anos fazendo isso,
claro, a gente tem método muito claro na cabeça, passo a passo, eu identifico muito mais fácil o perfil de cada pessoa que a gente está treinando. Mas no começo não. Então, o começo sim, ele foi muito mais lento, muito mais difícil, ele demorou a engrenar e monetizar. Então, eu tentei várias coisas: palestras, infoprodutos, treinamentos em empresas. Então, até tudo isso ter o formato que tem hoje, ultra validado, né, uma imersão que acontece, que quem vai, a gente tem assim um NPS monstruoso de satisfação de quem vai. Muita gente que vai à imersão acaba vindo para as nossas mentorias, acaba nos contratando para dentro da empresa e tem um nível de satisfação muito alto, porque hoje a gente já experimentou e validou muita coisa. Mas, meu amigo, no começo, eu tive que ter muita resiliência mesmo de testar, errar, tomar feedbacks para aprimoramento, né? E que eu acho que muita gente desiste de, justamente nessa construção. No primeiro feedback negativo, na primeira frustração, no primeiro contrato que você não consegue vender, muita gente fala, puta, talvez isso aqui não é para mim, né? Tem um TED Talks muito legal, inclusive, que fala sobre as primeiras 20 horas. Qual que é a tese desse TED Talks? A grande maioria das pessoas, elas não são nem boas nem ruins nas coisas. Elas só não deram tempo suficiente para se tornarem boas. O que eu quero dizer com isso? Você começa a jogar tênis. E você faz uma aula, duas, três, quatro. Em 4 aulas de tênis, você fala, cara, eu sou muito ruim desse negócio. Não é que você é ruim. Não deu tempo de você ser bom. Aí o cara começa a estudar inglês. Faz 1 mês, 2 de aulas. Só que se você pensar, 2 meses de aula, fazendo 2 aulinhas por semana, você fez 15, 20 horas de aula de inglês. É pouquíssimo tempo de exposição a uma nova habilidade. E aí depois de 15, 20 horas de aulas de inglês, você fala, porra, eu não estou falando fluentemente. Talvez eu não tenha talento para línguas, eu sou muito burro para isso. Não, só não deu tempo de você interiorizar um novo hábito, uma nova forma, uma nova habilidade. E empreender é a mesma coisa. O cara começa, a minha primeira palestra foi terrível, a minha segunda palestra eu saí do palco me achando um merda, só que eu queria fazer aquilo. Fui me desenvolver, estudar, buscar curso, treinar na frente do espelho, gravei minha palestra para mim mesmo milhões de vezes e reassisti, revalidei, testei novos formatos de entregar conteúdo, até isso ir se encaixando. Então hoje quando as pessoas falam, nossa Yuri, no palco você tem um talento para ensinar, para fazer as pessoas rirem de situações, de coisas complicadas e transformar isso em algo simples. Não é talento, meu irmão. Eu faço essa porra 20 mil horas. Não são 20 horas, não são 1000 horas. São 20 mil horas fazendo isso. Então deu tempo de eu aprimorar muito sobre a minha forma de entregar conteúdo. E claro, em mais 20 mil horas vou estar infinitamente melhor. Só que às vezes o cara está fazendo algo, seja empreender ou aprender uma nova habilidade, há pouquíssimo tempo. E ele só não teve tempo de ser bom e desistir antes. Para mim é muito claro o que diferencia então quem vai ser excepcional, e eu não digo nem só de resultados financeiros, mas você ser referência no que você faz, você ser bom naquilo. Até antes de ser bom para os outros e ser bem pago, ser bom para você. Falar, cara, eu mando bem dessa parada. Às vezes só não se deu tempo suficiente. Caraca, adorei, adorei. Tenho certeza que esse episódio aqui vai virar a chavinha de muita gente aqui, muita gente mesmo. Eu tô anotando várias frases aqui, tá? A que eu anotei agora foi: você não é ruim, só não deu tempo de você ser bom. É Cara, isso é isso, muito meu real, velho. isso é muito real, isso é muito real. Você não é ruim, você só não se deu tempo de não ser bom. E isso é uma coisa que eu até trago um paralelo aqui para o nosso o modelo de negócios, são os canais anônimos, né? Tem muita gente que, poxa, já entendeu que o modelo funciona. Só aqui nesse canal tem mais de 170 entrevistas só de alunos, né, mostrando resultado e tudo mais. E aí, às vezes, a pessoa ela é até atraída, porque no digital, você muito bem sabe, as coisas costumam ter o médio e longo prazo digital é mais rápido do que o físico. Né? Sim. Algumas pessoas são atraídas por ver as pessoas às vezes monetizando em tempos assim, céleres, certo? E aí, quando ela vai fazer, poxa, não deu certo ali os primeiros vídeos da pessoa, o canal não engrenou, naquele primeiro mês, e ela fala, poxa, acho que isso não é para mim. Ela só não se deu tempo de ser boa naquilo, né? Aplicar as horas aqui. E no caso do Yuri, as 20 mil horas, né? Pelo menos, trabalhando. E claro, você pode ser bom antes de 1000, antes de 10 mil, antes de 20 mil horas. Ainda mais como você falou, em canais anônimos, porra, na internet, no digital, isso tende a ser muito menos, porque aqui as coisas acontecem muito mais rápido. Só que às vezes é isso. No primeiro vídeo, o cara assiste e se frustra. Pô, eu não sou bom, ou eu não sei utilizar IA para isso, ou esse formato não funciona para mim. Será, meu velho? É igual ir na academia um dia, ter um treino ultra intenso, e você sair de lá e falar assim, porra, eu não tô com barriga tanquinho. E nem vai sair, não vai ser em um treino, nem uma semana, nem um mês. Às vezes é nem um ano, dependendo do seu ponto de partida.
Agora, meu velho, eu não conheço ninguém que se dedicou a tempo suficiente, seja para o corpo, para a mente, para os negócios, para as finanças, e que não teve resultado. O problema é que a galera entra no jogo, Gui, eu acho que com uma meta assim, de quando eu fizer os meus primeiros X mil reais, ou quando eu atingir X mil seguidores, ou quando eu fizer vídeos com tantas mil visualizações. E aí, talvez, essa é a única meta da vida da pessoa. E o cara chega, e aí é aquela sensação de, pô, eu fiz tal dinheiro, mas eu ainda não me sinto rico. Eu cheguei em tantos seguidores, mas eu não me sinto famoso. Eu cheguei em tantas visualizações e eu ainda não estou monetizando tanto quanto eu gostaria. Isso é uma visão do jogo finito. E acho que esse é um conceito muito legal da gente trazer. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço na vida, e até as que eu não conheço, mas eu estudo a respeito, são as pessoas que entenderam o conceito do jogo infinito. O que é o jogo infinito? É que, cara, você nunca vai parar de jogar. Você não está nos negócios para chegar no 1 milhão ou nos 10 milhões de patrimônio ou de faturamento. Você entendeu que você está apaixonado pelo jogo e não importa o resultado que você tenha, você vai continuar jogando. Eu tenho 44 anos hoje, cara. Eu treino para viver 120 anos de idade. Eu não treino para ter a barriga tal ou 40 de braço. Eu treino para viver com saúde 120, tá com os meus bisnetos no colo, correndo com os meus netos até meus 89. Eu quero ver os meus filhos ficarem velhos. Então eu entendi que é um jogo infinito. Torna muito mais fácil eu levantar para ir para academia, torna muito mais fácil eu abrir mão do álcool, torna muito mais fácil eu abrir mão do chocolate. Porque eu entendi que não é sobre o corpo do carnaval e o corpo do verão. É o jogo infinito de eu ter saúde até os 120 anos de idade. Você tá no jogo para ter visualização em vídeo ou para botar 10 mil no teu bolso, isso é uma forma muito merda de olhar a vida. Agora, quando você entendeu que o jogo é infinito, que você achou que você quer e você não vai parar por porra nenhuma, meu velho, você achou o segredo do sucesso. Eu vou dar um pause só para anotar aqui, peraí, só para anotar. Caraca, legal. Calma aí. Esse insight, né? Esse teu ensinamento sobre o jogo ser infinito. O jogo é infinito, cara. O Isso jogo é aí. infinito. Comenta aqui, meus amigos. O jogo é infinito. É Uau, isso, velho. talvez a frase do nosso episódio aqui. O jogo é infinito. Não sei se ainda vem pedrada por aí, né? Mas já tô preparando. Até agora, das que talvez mais tenha impactado, né? O jogo é infinito. Isso aí realmente muda todo o paradigma. Muda todo o Muda, paradigma. cara. Aí não tem linha de chegada, cara. E aí, eu acho uma coisa que é muito legal a gente trazer, Gui, e que vai afetar muito o comportamental e o mental da galera que tá empreendendo, que quer vender, que quer construir fortuna e patrimônio. Não é ter uma permanente insatisfação e ingratidão, uma permanente ingratidão pelas coisas. Não é assim, pô, eu tô num lugar, eu não tô satisfeito com o meu trabalho, ou não tô satisfeito com os meus ganhos, ou não tô satisfeito com a minha empresa. Não, cara. É você ter gratidão pelo que você construiu, é ter orgulho do cara que você vem se tornando para construir isso, mas ter algum grau de inconformismo que te leve para um próximo nível. Eu acho que são duas coisas bem diferentes. Tem gente que já construiu muito e ela é ingrata, ela não consegue reconhecer o que ela construiu, as pessoas que ajudaram ela, tudo que a trouxe até aqui. Então, essa pessoa nunca vai estar satisfeita, mesmo que ela ganhe mais dinheiro, mesmo que ela tenha mais fama, porque ela é ingrata. O cérebro ingrato, ele tende a ser um cérebro mais depressivo. A química do cérebro ingrato é a química de um cérebro depressivo ou ansioso. Agora, falando como neurocientista aqui, o cérebro grato, ele consegue ter a química que favorece ele se blindar de tristeza, se blindar da depressão, porque você consegue reconhecer quanta coisa boa, quanta gente boa, quantas circunstâncias favoráveis você teve na vida para estar onde você tá, só que isso também não te acomoda. Pô, eu sou muito grato, cara, de ter saído de onde eu saí, tá onde eu tô, ter as pessoas que eu tenho ao meu redor. Ao mesmo tempo, eu olho e falo, pô, mas se a gente chegou até aqui, dá para ir um pouquinho mais. Só que eu não faço isso agora por ganância. Eu faço isso porque se eu amplifico o meu alcance, eu posso ajudar mais pessoas, eu posso ajudar mais clientes. E claro, a minha vida cresce como consequência disso. É leve, velho. O jogo infinito fica gostoso assim. Uau, 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 uau. Isso também explica não só a sua trajetória até aqui, mas explica também agora o grande alcance, o sucesso do seu novo empreendimento, talvez o empreendimento da sua vida, que é o posicionamento lucrativo. A nossa imersão é É. o empreendimento da minha vida. Vamos conversar mais sobre ele, porque você me trouxe aqui informações incríveis aqui, né? Porque você trouxe para mim aqui resultados da pessoa ter, às vezes, 60% de aumento de faturamento em 7 dias, de 1 milhão de faturamento anual para 60 milhões, assim, em pouco tempo. O que você trabalha
nessa tua imersão? O que é o diferencial? O que você mais gosta de fazer também? Vamos conversar mais sobre a posicionamento lucrativo. Cara, eu quero falar de 2 conceitos, então vou até anotar para eu não perder o fio da meada aqui, tá, do que a gente trabalha na imersão. Primeiro deles, Gui, tem uma estátua, uma escultura de Michelangelo, que é o Moisés. Eu não sei se você já viu, e a galera que tá aqui nos ouvindo, nos assistindo, anota para você procurar depois. Se você procurar essa estátua, essa escultura de Moisés, esculpida por Michelangelo, cara, ela é, assim, de um nível de maestria e de excelência bizarro. É muito bonito. Tem detalhes da anatomia da musculatura de Moisés que só um grande escultor conseguiria fazer. E quando perguntaram para Michelangelo como é que ele conseguiu esculpir algo tão perfeito, ele disse, cara, ele não falou cara, porque Michelangelo não falava isso, né? É a minha interpretação de Michelangelo. Mas ele disse que ele não esculpiu Moisés, que na verdade Moisés já estava dentro daquele bloco de mármore e o que ele fez foi simplesmente tirar os excessos. E eu gosto muito, velho, desse conceito para a gente empreender, porque todo mundo tem uma obra-prima dentro de si, dentro da sua experiência. A nossa imersão hoje, posicionamento lucrativo, é o meu Moisés. É tudo que a gente fez de melhor ao longo da vida, tirando todos os excessos que a sabedoria desses meus 40 e tantos anos, mentorando infinitos empresários, me trouxe. Então, nós tiramos os excessos e deixamos ali a nata do que nós ensinamos as pessoas para elas poderem performar e ter esse tipo de resultado. Só tiramos os excessos e deixamos o que tem de melhor. E aí, te respondendo a segunda pergunta, o que a gente ensina lá para o cara conseguir crescer 60% em 3 semanas, sair de 1 milhão de faturamento para 60 milhões em alguns anos? E todos esses cases que eu estou contando estão no meu Instagram. Tá lá com o cara contando a história. Então, quando eu conto, teve gente que na imersão já saiu mandando mensagem para os nossos alunos, Gui, porque achou inacreditável. E aí o cara falou, não, velho, é verdade. O cara manda vídeo da empresa dele no comecinho e da empresa dele hoje. Como que a gente faz isso? Eu li uma vez o seguinte, cara, fazer milhões não é a parte difícil num negócio. A parte difícil é você se convencer de que você é o cara capaz de fazer isso. Cara, eu vou repetir isso porque, assim, pode parecer muito bobo, mas enquanto você não vê que é a pessoa que tem a competência para construir um negócio, para liderar pessoas, para mudar a vida das pessoas, enquanto isso não está na tua identidade, não está cravado dentro de você, você não vai construir porcaria nenhuma. Então não é difícil construir um negócio, difícil é construir a pessoa que faz o negócio andar. Então o que nós fazemos muito dentro da nossa imersão, dentro das nossas mentorias, Gui, é justamente isso, é tirar essas travas, esses bloqueios de mentalidade, de comportamento do cara, que às vezes passou por dificuldades e ele acha que é impossível ele ter um negócio milionário. Ele acha que é impossível ele gravar um vídeo, ele acha que é impossível ter um canal que, até de forma anônima, ele possa alcançar algo grandioso. A pessoa que não acredita nisso, a pessoa que não tem isso nela, realmente não vai construir. Então, primeiro eu mudo comportamento, primeiro eu mudo mentalidade. O negócio, meu irmão, é a parte fácil. O negócio é a consequência. Bom demais esse papo, porque isso vai muito de encontro até o que o fundador da Channels aqui, o Cassiano, ele diz sempre. Talvez o livro que ele mais gosta é o Alquimista, é o Paulo Paulo Coelho, Coelho. e ele tem a frase que é, cara, o jogo é mental. Dominou o mental, Total, dominou cara. tudo. E eu tô vindo Total. aqui, né, pra galera aí que acha, não, o Cassiano só fala isso, estou vindo aqui com mais um empresário de sucesso falando que o jogo é mental. Tanto que o Yuri, ele tira os excessos para encontrar ali a pérola, né? O diamante bruto, agora lapidado, né? Porque se a pessoa não entender que ela é capaz de fazer, ela nunca vai fazer. Eu falo muito, Gui, hoje, às vezes eu pego alguns negócios que eu falo, cara, o teu negócio ele tá assim, com 2 zeros de defasagem. Podia ser infinitamente maior, mas o cara não enxerga isso, o cara não vê isso. Vou dar um exemplo muito prático. Tem uma dentista que a gente está mentorando esses dias e ela tem uma linha de conteúdo muito legal, muito legal. E eu vi uns 2, 3 vídeos dela muito bons. Eu falei, cara, você tem que soltar isso no seu Instagram. Ah, Yuri, mas eu tenho medo disso repercute mal, porque ela fala de mau hálito, fala de coisas que ela falou, pô, pode polemizar e a galera receber mal. Eu peguei 3 vídeos dela e falei, cara, só me faz um favor, posta isso, desse jeito, isso vai chegar em tal pessoa, isso vai te gerar esse tipo de negócio. Tipo, você me contratou pra ser seu mentor, só cala a boca e faz, velho. Por favor, se der merda, você pode me culpar. Se você tomar xingamento, você tira do ar. Faz isso. Ela tinha 600 seguidores, cara. E aí ela fez exatamente o que a gente falou. Isso faz 6 dias, eu acho. Ela tá com 17.800.
seguidores. Ela Uou! falou, cara, falou, eu não tô dando conta do que tá chegando de gente no meu direct. Tem vídeo dela que já passou de 1,5 milhão de visualizações. Então, às vezes, a pessoa, ela tem de tudo para ter resultado, mas ela ainda não se vê desse jeito. O jogo é mental, meu velho. E trazendo esse exemplo que você trouxe da sua mentorada, ela tinha o material pronto, ela só não estava com a confiança de jogar ele para o mundo? Isso! Você e a sua equipe, você chegou também a mentorar ela na questão do conteúdo e tudo mais? Como é que foi esse processo aí? Mentoramos também, mas ela já tinha um conteúdo bom e validado. E eu falei, cara, isso aqui é legal. Ela postou um no TikTok e a galera repercutiu bem. Falei, pô, se deu bom lá, a gente tem que testar nossas outras redes. Ela tinha medo de que não comunicasse bem em outras redes e tal. E eu falei, cara, não, conteúdo bom em uma rede pode ser bom também nas outras. Só que no Instagram, o público seu que já tem lá, são só 600 pessoas, mas já é uma galera qualificada. Se você soltar lá, isso vai ganhar um alcance muito legal e trazer negócio, a visibilidade para o seu negócio que você quer. Porque lá o Instagram dela é bem profissional, bem quadradinho, e ela não queria contaminar. Só que, de novo, a pessoa já tem tudo, ela tem o material, ela tem o conhecimento, ela tem o potencial, estava pronto o vídeo, e ela só não se permitia acessar isso. Então vamos trazer isso aqui para a vida de outros empreendedores. Tem muita gente que está ouvindo a gente agora, desculpa, Gui, falando do Cassiano, que o cara tem conteúdo bom, o cara tem uma empresa boa, ele já está no mercado há 10, 20 anos, e às vezes ele está apanhando de um concorrente menos competente, um concorrente com menos experiência. Por que isso acontece? Porque às vezes esse cara, ele acredita que ele é melhor que você, e você está se escondendo. É aquela analogia que eu gosto de fazer, quem já viu palestra minha sabe, entre o ovo da pata e o ovo da galinha. Eu vou te contar aqui porque vai fazer sentido nesse contexto. Você já comeu omelete, certo, Gui? E quando você comeu omelete, você comeu de ovo de pata ou de ovo de galinha? Ovo de galinha. Ovo de galinha. Porque a pata, quando ela bota o ovo, o que ela faz? Absolutamente nada. Já parou pra pensar nisso? Nada no sentido de nothing ou de nada? Nada. Não, de nothing at all. Ela não faz nada, ela bota o ovo e larga ali no meio do mato, quietinha. Só que como produto, o ovo da pata, ele é melhor do que o ovo da galinha. O ovo da pata, ele é maior, ele é mais nutritivo do que o da galinha. Só que ela bota o ovo e conta pra ninguém. Agora a galinha, quando ela bota ovo, meu irmão, ela cacareja, ela grita, ela anuncia, ela faz stories, ela mete no tráfego pago, ela conta pra todo mundo, ela permite que o produto dela viralize, ela gera escassez. Botei. Quem chegar, leva. Quem não pegar, vai ter que esperar o próximo sair. Então, Uau. vamos trazer isso pro contexto empresarial. Tem muito cara bom pra cacete que tá ouvindo a gente agora aqui, Gui, só que o cara é um patão. Tá botando ovo de ouro e não tá contando pra ninguém. E às vezes o teu concorrente é uma galinhazinha sem vergonha, mas que bota um ovo michuruca, só que tá contando pra todo mundo. Então eu bato muito nisso de que isso só acontece porque o cara não se enxerga como essa pessoa que pode entregar um produto melhor pro mundo, um serviço melhor pro mundo. Às vezes só tá quieto demais. É o papo de que em vendas e no meio empresarial não é o melhor que vence. É o mais conhecido, até o melhor decidir se tornar o mais conhecido. Então tu é bom, só que às vezes só não é conhecido. Trabalha melhor esse posicionamento. E é o que a gente gosta de fazer com a galera. Pô, demais, demais. Vamos aqui trazer pra galera, jogar pra galera, incomodar um pouquinho. Responde aqui nos comentários se você é o pato ou a galinha, a pata ou a galinha, o cisne ou a galinha carijó, né? Exato, né? Vamos ver aqui, né? Adorei, adorei, adorei. Anotei aqui de novo e já está completando aqui a minha segunda página de anotações. Mas Yuri, assim, eu quero respeitar o seu tempo, vamos assim nos encaminhando, né, para os finalmente, mas eu quero primeiro fechar essa nossa linha do tempo que a gente abriu lá no começo, né? O que vem daqui para frente? Do Yuri, da imersão, você falou que o jogo é infinito. Mas como é que é daqui? A gente está no início de 2026. Onde vai estar o Yuri no final de 26, em 27, em 28 e 29? A gente já tem essa visão? Como é que é? Temos essa visão, temos essa visão. Nós somos muito movidos por visão. Muitas vezes, Gui, eu nem sei como é que eu vou materializar a visão que eu tenho, mas a gente tem a visão de longo prazo. Então, hoje, nós acertamos esse nosso diamante, esse nosso Moisés, essa nossa obra-prima da vida, que é a nossa imersão e as mentorias que a gente está em função dela. Eu amo fazer isso, tem gerado muito resultado legal para as pessoas. Então, por uns bons próximos anos, nós vamos continuar fazendo isso. Só que num patamar sempre diferente. Hoje, por exemplo, nós estamos mudando para uma sede nova, então a nossa empresa está expandindo. Ao invés de fazer essas imersões em locais aleatórios que a gente aluga, fecha espaço, agora nós temos o nosso espaço de eventos, a nossa sede, para poder entregar uma experiência infinitamente superior
para a galera que está com a gente. E aí, o desdobramento disso é, muitos dos nossos mentorados que entenderam esse formato de negócio de imersão para entregar o melhor para os próprios clientes, agora eles estão nos pedindo para esse apoio de eles realizarem as próprias imersões. Então, às vezes, tem agência de marketing que quer realizar uma imersão para os próprios clientes. Então, hoje a gente assessora esses caras. Temos mentorados de fintech que querem fazer uma imersão para os próprios clientes, e agora a gente assessora os caras nisso. Então, o desdobramento é, o nosso crescimento, a nossa prosperidade permitiu infinitos outros empresários também terem um alcance infinitamente maior nas próprias redes. Então, se tem uma palavra que sintetiza, talvez, Gui, o que a gente quer construir daqui para frente, é legado. O que eu quero deixar daqui para frente é que o nosso formato de negócio se perpetue em outros formatos de negócios, né? E não é nem pelo mérito e reconhecimento disso. Eu quero que daqui 10 anos, muitos empresários estejam viajando o mundo de cabeça tranquila, com o filho e a esposa do lado, esse cara tendo saúde, e falar, puta, velho, tudo isso aqui começou ouvindo aquele japonês maluco lá. Que legal que deu certo. É isso. Quando eu tinha 20 anos, eu falei pro meu pai, Gui, se quando os meus filhos tivessem 20 anos, eles pudessem falar metade das coisas boas que ele tinha pra falar pro meu pai, eu seria um homem realizado. Só que na época eu não era empresário, eu nem sabia quem eu ia ser. Então hoje eu extrapolo. Se daqui 10 ou 20 anos os meus filhos puderem falar com orgulho do que eu construí, e os meus clientes puderem falar com orgulho e gratidão pelo que eu ajudei eles a construir, minha vida vai ter sido bem realizada, meu velho. Missão no mundo tá cumprida. Sei que meu lugar onde é que eu vá vai estar guardado. Uau, uau, uau! Galera, que conversa alto nível é essa daqui, hein? Que conversa alto... Não, comenta aqui. O melhor Channels Cast de todos. Que Comenta honra! aqui. Chuva, eu vou usar o termo do jovem. Chuva de like. Compartilha esse episódio, cara. Aquela pessoa que precisa ouvir isso aqui. Cara, foi só pedrada desde o início do episódio. Só pedrada atrás de pedrada, só insight. E a questão que você falou agora, né, do teu negócio tá expandindo, você tá vendo outras possibilidades, por exemplo, agora de treinar a galera até para cada um produzir, cada empresa produzir a sua própria imersão. Eu já puxei Uhum. um link com o jogo, com aquilo que você falou antes, de que o jogo é infinito. É E não é infinito, infinito meu só na velho. longevidade, é nas possibilidades também. Infinitas Exato, possibilidades, né? Incrível, exato. tô tudo arrepiado aqui, cara. Sério, tô arrepiado aqui. Que legal, Muito meu velho. bom, muito bom, muito bom. Eu poderia ficar aqui 2, 3 horas com o Yuri. Inclusive, comenta aqui se você quer que o Yuri volte aqui uma segunda vez. De repente Vai tem ser um um segundo prazer. papo. Vocês que mandam. Comenta aqui se querem o Yuri de volta aqui. Mas hoje eu tenho que respeitar aqui o tempo do nosso convidado, tá? Vou entrando nos finalmente e chegou a hora aqui, deu descer aqui a Marília Gabriela e ter um de papo com o Gui aqui, de frente com o Gui, um bate-pronto aqui, não tem pergunta certa, não tem resposta certa ou errada. Topa fazer, meu amigo? Vamos nessa, cara. Sempre gostei desse quadro, inclusive, então vai ser bom. Boa demais, boa demais. Vamos lá, vamos lá. Quero saber, meu amigo Yuri, dinheiro traz felicidade? Traz. É mentira para quem diz que não traz. Obviamente que assim, ele não te traz saúde, ele não te traz amor, mas dinheiro facilita demais a vida, cara. Ele não compra tudo, mas facilita tudo aquilo que você pode comprar. Então, ajuda muito sim, sem nenhuma hipocrisia, sem papo furado, porra, ajuda. Boa demais. Me fala um hábito essencial para o sucesso. Cuidar da saúde. A maioria das pessoas acha que negócio é só negócio. Meu irmão, se a máquina pifar, o negócio desaba. Cuide da sua saúde, física, mental, emocional e espiritual. Física, mental, Física, mental, emocional e espiritual. Se tirar um dos 4 anota. pilares, desaba. Faltou Deus ou qualquer que seja a crença que você tem na vida, teu corpo padece, meu irmão. Não tem corpo, você pode ter a mente mais iluminada. Se a máquina pifar, não funciona. Cuide dos 4 pilares. Anota, galera, anota. E um hábito que afunda qualquer negócio. Pessimismo e ouvir as pessoas erradas. Pessimismo e ouvir os críticos de plantão, os realistas de plantão. Eu ouço quem já construiu algo mais foda que eu. Se não, cala a boca, velho. Me enche o saco. Boa demais. Lado positivo de trabalhar com sócios. A diversidade e troca de ideias. Troca. É você conseguir sair da ilha para enxergar a ilha. Pontos de vista diferentes. Lado negativo de trabalhar com sócios. Pontos de vista diferentes. Justamente quando você tem uma visão muito clara de onde você quer chegar, e às vezes os sócios, sejam eles esposo ou não, que é o meu caso, não concordarem. Então, aquela coisa a diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, a riqueza de troca de ideias ela é muito boa, muito cuidado só na dose. Ela pode te acelerar além do que você consegue alcançar, mas ela também pode te frear
além do que você precisaria. Boa. Ou da próxima vez que a gente conversar, vamos trazer o casal aqui. Tá pronto, vamos trazer o Porra, casal vai aqui da ser próxima vez. maravilhoso, velho. Muito Vamos bom, muito trazer, bom. já comenta aqui se vocês querem a próxima vez, Yuri e Letícia aqui, que a gente traz os dois aqui, vamos ampliar esse papo aqui. E ela é muito mais bonita que eu, vai ser uma visão muito mais agradável, cara. Vamos dar seguimento aqui, ó. Meu amigo Yuri, o maior erro do empresário, do empreendedor hoje. Orgulho é não pedir ajuda, é achar que sozinho ele consegue fazer as coisas. Cara, você pode até conseguir, a um custo de tempo, de dinheiro, de saúde desnecessário. Busque ajuda, mentores, alguém que te oriente. Encurta demais o caminho. Te poupa muita energia e dinheiro, bicho. Boa demais. A decisão até hoje que mais te fez crescer. Eu acho que foi acreditar que eu podia fazer algo diferente do que o ambiente ao meu redor. E começar a me perguntar, Gui, como eu posso fazer? Eu vejo que muita gente quer crescer, mas fala, não é pra mim, não é possível. E na minha cabeça sempre teve assim, cara, como eu faço para fazer esse dinheiro, para abrir aquela empresa, para conseguir conquistar aquele imóvel que eu quero para minha empresa? Como eu posso fazer? Acho que essa é a pergunta mais importante para o empresário. Como? E não se dá. Como pode dar? Boa, boa. Eu já lembrei do livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu Total, falava é isso, isso, velho. cara. Como fazer, né? Como fazer. É. Só que você vê, a gente lê isso no livro, o livro é famosíssimo, as pessoas não aplicam isso, cara, esse conceito também é meu, é do pai rico, pai pobre mesmo, as pessoas não aplicam. Então, eu vi e falo, putz, legal, cara, aplica isso na tua vida todo dia. Pô, eu gostaria muito de fazer uma viagem para tal lugar. Ah, eu tenho dinheiro, não tenho. Não, como que você pode fazer para ter dinheiro? Como que você pode fazer para conseguir essa viagem? Boa, boa demais. Agora, depois da decisão que mais fez crescer, qual foi, ou antes, não sei, mas qual foi a decisão que mais te doeu, mais machucou, que mais você sentiu? Eu acho que todas as vezes que eu tive medo de decidir, eu me arrependi. Todas as vezes. Eu me senti covarde depois. Porque você tentar e dar errado, você aprendeu alguma coisa. Você nem mesmo tentar porque você teve medo, porque você ouviu alguém que não devia ter ouvido, cara, isso é uma coisa que vai assombrar você para sempre. Então, hoje, cara, eu me pergunto como eu posso fazer e se der merda, eu pelo menos fiz um MBA, cara. Eu aprendi o que a grande maioria das pessoas não vai aprender porque fica teorizando. Boa, boa demais. Me diz o que ninguém fala sobre ganhar muito dinheiro. Que é bom pra cacete, cara. Eu acho que a gente romantiza muito essa porra, sabe? De que, ai, putz, dinheiro não é tudo, dinheiro não traz felicidade. Meu irmão, 96% dos problemas de insônia das pessoas são dinheiro. 80% dos casamentos acabam por causa de dinheiro. Então, de novo, ele não te compra saúde, ele não te compra amor, ele pode não te comprar o sono, mas para de romantizar essa porra. Ganha dinheiro, sim. Porque entre você ser pobre e ser rico, os problemas que você vai ter com dinheiro são muito mais fáceis. É onde eu invisto, para onde eu viajo, o que eu faço, como eu pago menos tributo. Então, assim, não romantiza. E ninguém te conta isso. As pessoas ficam de papo furado. Boa, boa demais. Eu tenho uma pergunta aqui, que é a que mais tem resposta diferente, não tem certo e errado, mas é talvez para mim a mais engraçada de ver os pontos de vistas. Eu, Gui, acredito que todo mundo, independente de você amar o que faz, o jogo ser infinito, ou você às vezes está num momento de crescimento, eu acho que todo mundo tem o dinheiro do foda-se. Que é o valor financeiro na tua PF, livre de juros, de impostos, que, irmão, esse dia aqui eu não preciso mais me preocupar em ter que fazer reunião segunda-feira de manhã chata, que eu não quero estar ali. Eu acredito, tenho uma visão que todo mundo tem o dinheiro do foda-se. Yuri, qual é o seu dinheiro do foda-se? O valor do foda-se? Cara, nós temos um percentual, uns 5% do que vem para nossa pessoa física, que é o dinheiro do foda-se. É o dinheiro de assim, eu não vou fazer conta. Se eu quiser comprar um tênis, que é uma caralhada de milhares de reais, se eu quiser fazer uma viagem, é foda-se, velho. Eu não vou dar satisfação para ninguém, porque eu trabalhei pra cacete, eu paguei funcionário pra caramba, eu paguei todos os meus fornecedores, e aí eu separei, isso aqui é meu dinheiro do foda-se. Se minha mulher quiser gastar isso em cabeleireiro, se quiser gastar isso em roupa, se eu quiser gastar isso na viagem, é foda-se. Então nós trabalhamos com um percentual, Gui, de todo o nosso faturamento, parte disso vem pro Labore, e um percentual disso aqui é foda-se, é pra não fazer conta. Boa, boa, boa demais. E finaleira aqui desse de frente com o Gui aqui, eu quero que você me diga talvez vamos lá, uma palavra. O que diferencia, o que separa aquela pessoa que chega longe e aquela pessoa que fica pelo caminho? Deus. Hoje eu posso te falar. Deus, meu velho. Acredite você ou não, seja você cristão ou não, tenha isso no seu conceito ou não. Eu fui ateu muito tempo na minha vida, tá, Gui?
Eu fiz engenharia, eu sou um cara das ciências exatas, eu sou neurocientista, eu sempre fui o cara de o universo é mera combinação físico-química e biológica. Até eu fazia as pazes com a minha espiritualidade e com Deus. E hoje, cara, eu vejo a manifestação do transcendental, do sobrenatural, diariamente na minha vida. Quando a gente olha para a probabilidade físico-química real de o ser humano existir com o grau de complexidade que a gente existe, é literalmente impossível que, diante de todos os bilhões de trilhões, de trilhões, de trilhões de possibilidades de combinação de aminoácidos, a gente exista nessa porra desse mundo. Então, eu fiz as pazes com Deus olhando a ciência, tá? E hoje eu tenho plena convicção, meu irmão, de eu só tô onde eu tô, de eu só alcanço o que eu alcanço, só chego onde eu chego, só realizo o que eu realizo na minha vida e na vida dos meus clientes, porque, meu irmão, algo muito maior do que eu tá regendo essa porra. Quando eu abri mão de controle e falei, legal, então vamos lá, Deus, se você tá aí e se é pra gente fazer as pazes, eu abro mão do controle. Eu acho que eu fui muito arrogante, muito orgulhoso até aqui de querer fazer do meu jeito. Então, só me mostra o caminho. E desde então ele tem mostrado. E desde então a minha vida tem acessado lugares que eram inimagináveis alguns anos atrás. Então, se eu posso resumir tudo isso hoje em uma palavra, é ele, mano. Uau, a gente vê quando a pessoa é diferenciada. Ninguém nunca tinha me respondido ainda essa pergunta dessa forma. Já vê aí, a gente já vê o nível do convidado aqui. Inclusive, vou dizer aqui que eu saio desse nosso papo aqui muito mais inspirado, muito mais inteligente, muito mais rico, beleza? Quem vai terminar o episódio não sou eu, vai ser você e Yuri. Eu só vou dar aqui os encaminhamentos aqui pra galera. Já comenta aqui o melhor diagnosticado de todos. Comenta aqui o que você. A coisa que mais te fez explodir a mente aqui nesse episódio. Eu te garanto que foi mais de uma. Só eu aqui tô com 2 páginas de anotação. De anotações, beleza? E fazer para você o convite. Você está vendo aqui o nível dos convidados que a gente está trazendo. A gente agora está na missão de formar empresários do digital. Você que está na jornada, que tem os seus canais anônimos monetizados, agora é hora de você profissionalizar esse trabalho. O mercado está evoluindo, você precisa evoluir também. Olha só o papo que a gente teve aqui hoje. Se você não entendeu que você precisa evoluir e se profissionalizar, volta lá do início, dá o play de novo no vídeo, até é bom que ajuda a gente, é mais view, né? Então aqui embaixo, no comentário fixado, tem um link para você conhecer a Channels Educação, você fazer parte da maior escola de monetização no YouTube do Brasil. São mais de 21 mil alunos e agora cada vez mais estamos ensinando empresários a montarem o seu negócio digital no YouTube com canais anônimos onde você não precisa aparecer, você não precisa se expor se você não quiser. A operação é super enxuta e, claro, o lucro é em dólar, porque o YouTube paga em dólar e olha só, você consegue, se você tem um negócio no digital, um negócio no físico, você consegue conciliar sim o seu negócio com os canais anônimos, porque te demanda pouco tempo por semana. Então, não tem desculpa, o link está aqui embaixo. Conheça a Channels Educação, faça parte da Channels Educação e faça o seguinte: quando você entrar na nossa mentoria, você vai me procurar na nossa comunidade lá, @Gui Dias. Você vai mandar um salve e falar: Gui, eu vim pelo episódio do Yuri. Cara, aquele episódio foi sinistro e tal. E eu vou te dar um salve de volta. Estamos juntos. A Channels confia em quem confia na Channels. Beleza, meus amigos? Yuri, quem vai terminar o episódio não sou eu, vai ser você, tá? Já, de novo, de antemão, te agradecendo aqui pela disponibilidade e pelo transbordo. Isso aqui, várias garrafas de água transbordando aqui de conhecimento, de insight, inspiração, tá? Eu não falei de boca para fora quando eu disse que saio daqui mais inspirado, mais inteligente, mais rico também. Com certeza um dos melhores Channelscasts que a gente já gravou aqui. E a galera vai dizer aqui nos comentários o que achou. Deixa pra gente, meu amigo, suas redes sociais, seu site e, além disso, deixa para finalizar a mensagem final para nossa querida audiência que ficou até aqui.
o microfone é todo seu. Muitíssimo obrigado, Gui. Primeiro, mais uma vez, um prazer, uma satisfação estar aqui contigo. Realmente espero ter contribuído com a galera que está aqui, porque lembra daquele mantra, quem não serve, não serve. Então hoje realmente eu vim para servir. Espero que minha história possa ter contribuído, inspirado de alguma forma quem está aqui com a gente. Todas as minhas redes sociais são como Yuri Uchida. Então, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, Yuri Uchida. Uchida se escreve com UTIDA. Você me encontra por lá. Vai ser um prazer te responder. Se você viu esse episódio, entre em contato por alguma delas que eu vou te responder. E aí, se eu puder até transbordar mais uma coisinha aqui, Gui, eu acho que quem está vindo desse episódio, você é empresário, empreendedor, e tudo que a gente falou fez sentido. Pô, Yuri, me incomodou essa parada aí do que você falou do posicionamento, independente do seu canal aqui que você desenvolve com o Gui, com a galera da Channels, que, claro, é anônimo. Mas se existe um outro negócio seu onde a gente possa contribuir, me manda mensagem no direct que a gente vai sortear. Então, 2 acessos para a nossa imersão para a tua audiência, tá, Gui? Galera que veio, que quiser me mandar mensagem, eu vou presentear o acesso, que é um acesso de R$ 1.500 para a nossa imersão. Então, tô dando R$ 3.000 de presente aqui para a galera, tá bom? Olha aí, galera, além de ter conhecimento e transbordo, tem presente para vocês, na moral. Se o jogo não é infinito, eu não sei, infinito até de transbordo, galera. Vou deixar o arroba aqui na descrição, arroba Yuri Uchida, Yuri com Y, bom lembrar também, Exato. Yuri com Y. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, pelo transbordo, e no próximo papo vamos trazer o casal aqui, hein? Vai Yuri ser e um Letícia. prazer, meu irmão. Vai ser um prazer, cara. E aí, se eu puder só fechar com uma mensagem, é a tatuagem que eu tenho no meu braço, que eu fiz milhões de anos atrás, quando a minha vida estava começando a mudar, e é o que eu propago em todas as palestras, mensagens e entrevistas que eu dou, que é: o impossível é apenas temporário e nada é impossível. Eu não sei qual é o impossível de cada um que está assistindo aqui com a gente, mas ele é apenas temporário, desde que você alinhe a sua mentalidade, a sua crença e a sua ética de trabalho. Alinhou, você alcança, meu velho. É só questão de tempo. Repete a frase para a galera comentar aqui, meu amigo. O impossível é temporário, nada é impossível. Repete aí pra gente. Boa, comenta aqui embaixo. O impossível é temporário, nada é impossível. Para você que ficou até aqui, meus amigos, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Foi uma satisfação, galera. Obrigado.